Olá, eu sou a professora Adriane Loper. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de segurança da informação. Vamos continuar vendo o que fazer com a informação, como proteger a nossa informação. Hoje nós vamos trabalhar um pouco com vulnerabilidade, com as ameaças, com técnicas de invasão, com as políticas de segurança para ver o que nós podemos minimizar esses problemas e vamos ver um pouquinho de auditoria também. Então vamos ao quadro para ver o que nós vamos trabalhar nessa nossa segunda aula. Vamos ver um pouco de vulnerabilidades, vamos ver as ameaças, os ataques, ou seja, essas técnicas de invasão e as medidas e políticas de segurança. Então, nós vamos ver um panorama dessas situações hoje nessa nossa segunda aula. Quando a gente fala de segurança, tem uma abrangência bem grande. O que abrange essa segurança? As políticas de segurança, os procedimentos e as medidas técnicas. Para que nós precisamos de segurança? Nós vamos tentar impedir ou minimizar o quê? Os acessos não autorizados, a alteração dos dados que nós temos, roubo ou os danos físicos. Do que? Sempre nós estamos trabalhando e vamos trabalhar com todo o nosso sistema de informação. Então agora vamos para nossas vulnerabilidades. O que vem a ser vulnerabilidades? Sempre quando vocês pensarem em vulnerabilidade, lembrem desta porta aberta. A porta vai ser o quê? A vulnerabilidade que nós temos. Como que é tratada essa vulnerabilidade? As ameaças vão entrar por essa porta e vão atingir o nosso computador. Então, quando eu falo em vulnerabilidade, você sempre pense em uma porta aberta, uma porta por onde as ameaças podem entrar, como na vida real, como no real. Então pense em vulnerabilidade naquela porta, uma porta aberta. Se você, no mundo real, deixa uma porta aberta, você está se tornando vulnerável. Ninguém à noite antes de dormir deixa a porta da frente de casa aberta. Por quê? Porque você está deixando a sua casa vulnerável. E o mesmo ocorre com a computação. Se você deixar uma porta aberta para os teus computadores, você está deixando o seu computador vulnerável, o seu ou da empresa. Vamos para mais uma definição dessa vulnerabilidade. Vamos ao quadro. O que é vulnerabilidade? Lembrem desse desenho aqui. Um homem numa empilhadeira segurando um piano. Vamos dizer que essa situação é extremamente vulnerável. Pode cair o homem, o piano, a empilhadeira, e assim podem acontecer vários problemas. Qual que é a definição de vulnerabilidade? É uma falha ou um conjunto de falhas que pode ser explorada pelas ameaças. Por quê? As ameaças, a partir do momento que eu tenho esta vulnerabilidade, as ameaças se instalam. Quando eu falo em vulnerabilidade, nós temos uma série de formas que essas vulnerabilidades existem. Por exemplo, a vulnerabilidade física, a primeira vulnerabilidade que nós temos. Por exemplo, salas mal planejadas. Sempre quando nós tivermos as salas onde vai ficar o nosso computador ou as nossas informações, ela tem que ser bem planejada. Segurança fora dos padrões exigidos. Nós temos uma série de normas a serem seguidas justamente para a segurança da informação, para tentar minimizar essas vulnerabilidades. Então, se estiver fora dos padrões, nós também estamos deixando os nossos computadores, a nossa empresa vulnerável. Tá? O segundo tipo de vulnerabilidade são as vulnerabilidades naturais. Tá? São os fenômenos naturais que nós não conseguimos impedir. Por exemplo, uma tempestade, um incêndio, o aumento da umidade e da temperatura, que nós que estamos na área de computação sabemos que a umidade pode ocasionar erros,
a temperatura, aumenta a temperatura, pode ocasionar alguns problemas no nosso hardware e causar uma série de vulnerabilidades. A terceira forma de vulnerabilidade está em hardware. O que é esta vulnerabilidade em hardware? O desgaste do equipamento, o desgaste natural que vai acontecer sempre e pode ser uma vulnerabilidade do hardware. Obsolência. O que é a obsolência? Quando aquele equipamento está ultrapassado. Então, se ele está ultrapassado, ele está vulnerável, ele tem mais possibilidade de abrir essa porta, de nos deixar vulneráveis. E a má utilização, porque sempre o hardware é utilizado por pessoas e pode acontecer de haver uma má utilização. A quarta forma de vulnerabilidade que nós temos, se nós temos vulnerabilidade em hardware, com certeza a teremos no software também. De que forma? Uma má instalação de software. Pode ser uma coisa simples, uma má instalação de um antivírus ou de um firewall. Erros de configuração. Se você cometer alguns erros de configuração num firewall, você acha que está protegido e, no entanto, não está. Vazamento ou perda de dados ou informações. Isso causa uma série de problemas, seja pelo vazamento ou pela perda E outra situação de software, a indisponibilidade de recursos. Nós trabalhamos, a aula passada, falamos rapidamente sobre a informação não estar disponível. Isso é um problema de software, tá? Que pode causar a vulnerabilidade. O quinto ponto vulnerável que nós temos são nas mídias. Ou seja, a forma de armazenamento que nós temos, seja um pendrive, seja um backup, seja lá o que você fizer em relação à mídia. O que pode acontecer com essas mídias? Claro que as mídias foram aperfeiçoadas e hoje nós temos um pouco menos de dificuldade para trabalhar com essas mídias. Elas são menores e mais seguras. No entanto, nada impede que as mídias sejam perdidas, que as mídias sejam danificadas, que elas sejam expostas a alguma radiação que vá nos gerar problemas naquela mídia, que a gente não consiga mais acessar. Então, outra vulnerabilidade são as mídias. A próxima vulnerabilidade que nós temos é na comunicação. O que é essa vulnerabilidade de comunicação? Acessos não autorizados. Cada vez que alguém entra na nossa conta ou uma conta e não tem aquela autorização, está havendo uma falha de comunicação ou até a perda de comunicação. E quais são as vulnerabilidades humanas? Essas vulnerabilidades são as que mais ocorrem e geralmente as que mais nos trazem problemas. Como a gente já trabalhou na aula passada, a engenharia social, que alguém se passar por outra pessoa. A falta de treinamento, às vezes a pessoa comete algum erro, não de propósito, mas por falta de treinamento. Falta de conscientização. O que é essa falta de conscientização humana? Quando nós estamos trabalhando, a empresa deve ter uma política de segurança. Então, vocês não esqueçam que quando dizem para vocês não abrirem aqueles PowerPoints bonitos, para vocês não abrirem os .exe, e você vai lá e abre, isso é uma falta de conscientização. Por quê? Porque você pode danificar não só o teu computador, mas o da empresa toda, causar uma série de problemas. O não seguimento de políticas de segurança. Como eu falei, nós trabalhamos com os seres humanos e os seres humanos são os maiores responsáveis por toda essa vulnerabilidade. Quem que deixa o sistema vulnerável? Pode acontecer falha de software, falha de hardware, sem dúvida nenhuma. Mas quem está trabalhando com este hardware ou com este software? O ser humano. Então, a partir desse momento, o ser humano é responsável pela maioria das vulnerabilidades.
tirando os fenômenos atmosféricos, as outras situações vulneráveis que deixam a sua empresa, o seu site ou o seu computador vulnerável, geralmente é pela deficiência humana. E às vezes, como eu falei, a pessoa não faz de propósito, é que ela faz por desconhecimento, ela não sabe que aquilo seria uma vulnerabilidade, tá? O que quando você fala, o que vai acontecer se eu abrir um PowerPoint no meu computador aqui, estou no horário de trabalho, mas vou abrir aquele e-mail bonito que eu recebi? Então, é uma falta de conscientização. Então, às vezes ela nem conhece a política de segurança da empresa, que diz que não é para abrir nada particular no computador. Ah, mas um PowerPoint não vai fazer diferença. Faz e faz muita. Ou seja, junto com aquele PowerPoint, eu poderia ter uma série de problemas acoplados que causariam uma série de dificuldades na empresa. Ou seja, abrir aquele PowerPoint, ele tinha uma porta secreta, que a gente chama uma backdoor. Então, eu deixei o meu computador acessível a todos os dados da minha empresa. Então, muito cuidado para não ser você o culpado por deixar toda essa vulnerabilidade. Então, tome conhecimento da política da empresa, siga as regras da empresa. Se não for para abrir nenhum arquivo com tais extensões tipo PowerPoint, .exe, não faça isso. Porque nós estamos acostumados a dar um jeito de abrir qualquer coisa em qualquer lugar. Então, cuidado, tomem cuidado. Como pode ser um e-mail inocente, também pode ser um e-mail carregado de déssimas intenções. Então, tomem cuidado para não deixar a sua empresa, o seu site ou o seu computador vulnerável, com esta porta aberta para que outras pessoas tenham acesso. Agora, nós vamos falar um pouquinho das ameaças que nós temos. Vamos ao quadro para ver o que é uma ameaça. Ameaça, vejam bem essa figura. O homem está fazendo a barba de outro com uma lâmina afiada e passa uma moça bonita lá fora. É uma ameaça. Qual é a ameaça? Quem está sendo barbeado está correndo uma ameaça. Vocês vão combinar que o rapaz está olhando para a moça, então aquele cidadão está ameaçado. Isso na vida real, um exemplo na vida real. Vamos ver isso na vida virtual. O que é uma ameaça? Ameaça é uma causa potencial de um incidente que, caso se concretize, pode resultar em dano, tá? Então, essa é a definição. Em inglês, é utilizado o termo threat para definir a ameaça. Qualquer circunstância ou evento com o potencial de causar impacto negativo. Sempre uma ameaça vai causar um impacto negativo, seja na integridade, seja na confidencialidade ou disponibilidade. Então, o que pode nos causar problemas com aquele tripé que nós vimos na aula passada, que é o CID, confidencialidade, integridade ou disponibilidade da informação ou sistemas de informação, isto é uma ameaça. Então, qualquer circunstância, tá, que vai nos causar problemas. Dentre essas ameaças, o que nós podemos analisar com um parâmetro geral, como um panorama geral? O que a gente enxerga dessas ameaças? Nós podemos ter ameaças em todos os níveis, tá? Por exemplo, fronteira aqui é a nossa fronteira da rede corporativa. Tá. O que nós podemos ter de problemas ou ameaças aí nessa nossa rede corporativa? Nós podemos ter informações sensíveis que podem ser perdidas, que podem ser roubadas, que podem ser danificadas. Nós temos problemas que podem acontecer com funcionários. Nós vimos na aula passada
que alguns intrusos, dentre os intrusos que podem causar algum problema, os ex-funcionários insatisfeitos causam vários problemas. Nós temos também, às vezes, alguns contratados temporários, visitantes, que podem nos trazer problemas em todo o contexto da nossa rede corporativa. Tá? Vamos ver digital business, nos negócios digitais, e vamos ver um pouco do cybercrime. Tá? Quem que ocasiona esses problemas em digital business, ou seja, nos negócios digitais? Geralmente funcionários remotos e móveis. Por quê? Porque se eu tenho conhecimento de algum negócio da minha empresa, eu posso vazar essas informações. Então, os funcionários são os grandes responsáveis, vamos dizer, pela espionagem industrial. Eu preciso de alguém lá dentro para me passar as informações. Os clientes, algumas vezes, se fazem passar por clientes ou parceiros dos negócios, né? E, na verdade, querem obter informações. Isso acontece, nós temos aí na mídia vários exemplos. Em termos de cybercrime, ou seja, os crimes cometidos em geral, quando a gente fala de ameaças, os criminosos, aqueles intrusos que a gente viu na aula passada, entre esses criminosos, quando fala-se criminosos, aqui tem o contexto daquelas pessoas que vão fazer, por exemplo, um cyberbullying, tá? Um bullying piorado, um bullying para alguma coisa, um criminoso, aquele que vai roubar seus dados, seu cartão de crédito para utilizar, para fazer compras. Então, criminosos são essas pessoas que vão utilizar seus dados, vão utilizar seu número de cartão de crédito para algum fim ilícito. Tá? E quem vai sofrer a consequência é você. Apesar da legislação estar cada vez mais acompanhando, esses criminosos estão ficando também cada vez mais preparados para todo esse mundo digital. Os hackers em si, que a princípio eram pessoas que só bisbilhotavam a conta dos outros, hoje eles estão bem mais aperfeiçoados e são responsáveis por uma boa gama de cybercrime. E quem que vai também cometer esse cybercrime e por quê? Os competidores. Porque se eu acessar uma planilha de custos do meu concorrente, eu vou ter a vantagem da informação. Hoje, quando a gente fala nas ameaças, tem muita concorrência, essa forma de concorrência, por exemplo, nos lançamentos de softwares, principalmente para os dispositivos móveis, que hoje nós utilizamos cada vez mais. Então, uma empresa X vai lançar um produto, então eu tenho que descobrir quase tudo da empresa Y para poder o meu produto ser melhor. Tanto que são lançados com pouca diferença de datas e com poucas diferenças do aparelho em si, do dispositivo em si, por empresas que são concorrentes. Ah, mas é quase igual. Realmente é quase igual. Agora, quem copiou quem? Ou quem, teoricamente, roubou as informações de quem? Não se sabe. Aí nós temos uma série de formas de cometer esse cybercrime, porque nós estamos trabalhando com pessoas e as pessoas conseguem fazer isso, sim, com uma certa facilidade. Principalmente porque nós cada vez mais utilizamos esses aparelhos móveis. Tanto que o foco está voltado do cybercrime para esses aparelhos móveis. Diz que de agora em diante os assaltos não serão ao vivo nos bancos, mas serão pelo telefone celular. Essa é a tendência da parte de segurança. Então vamos ver mais um pouco de conceitos.
quais são as consequências? Tudo bem, você teve um problema na sua empresa, você passou por uma ameaça. Qual que é o resultado disso? Uma violação de segurança, resultado da ação de uma ameaça, inclui divulgação, usurpação, decepção e rompimento. Dentre essas 4 situações, o que acontece? Nós temos, quando eu tenho uma ameaça, quando aconteceu algum problema na minha empresa, ou não precisa nem ser na empresa, o que a gente vê na mídia, por exemplo, um problema de divulgação de fotos não autorizadas, tá? Quando eu tenho esse problema, alguém entrou no meu notebook, alguém entrou no meu telefone celular, por uma série de formas, tá? E o que acontece? Divulgação não autorizada. Vocês têm a certeza que tudo que cai na rede vai ser extremamente difícil de você tirar. Hoje nós temos aí vários casos de artistas, né, que foram publicadas fotos que caíram na rede. Antes essas pessoas estavam até sofrendo algumas ameaças, enfim, estavam sendo subornadas e tem todo um contexto criminal realmente nessa situação. Mas o que aconteceu? O fato é que todo mundo viu, por exemplo, vamos pegar a Carolina Dickmann aí, que não faz muito tempo que as fotos delas foram divulgadas. O que acontece no dia a dia? As empresas que são invadidas, que têm os dados roubados, em geral elas fazem o quê? Elas tentam minimizar isso, tentam dizer que nunca sofreram qualquer tipo de ameaça. Em geral não é verdade. Então os dados, quando a gente fala de segurança, nós podemos considerar bem mais do que aquelas situações relatadas. Por quê? Porque realmente, a partir do momento que você sabe que o banco que você utiliza foi invadido, pessoas entraram, picharam a primeira página, a partir desse momento, você já tem uma série de inseguranças para trabalhar com aquele banco. Isso é com todos nós, isso é o nosso dia a dia. Então, uma das situações é a decepção, é o rompimento. Você vai preferir mudar de banco? Banco eu estou falando um exemplo porque trata do nosso dinheiro. Mas em várias empresas, quando você sabe que a empresa foi invadida uma vez, foi invadida 2 vezes, você começa a ter uma série de dúvidas quanto à segurança dos teus dados que estão lá. Tá? Se você fez uma compra num site X, onde você passou o teu cartão de crédito, no mês seguinte, foi a única compra que você fez, você tem aquele cartão de crédito e só fez essa compra na vida. Você sabe que aquele site, o que aconteceu? É inseguro. Então, até você rever o teu dinheiro, porque no outro mês aparece uma série de contas para você pagar. Então, você vai ter uma decepção muito grande, um susto, e não vai mais querer comprar nada naquele site. Isso é natural do ser humano. Então, por isso que a gente tem que pensar sempre na segurança, ter cuidado com a segurança sempre. Porque depois da ameaça já ter estragado ou a tua confidencialidade, ou a tua integridade, ou a tua disponibilidade, é difícil você correr atrás e se tornar aquela empresa exemplo como você gostaria. Claro que acontece com todo mundo, aconteceu até com o FBI lá dos Estados Unidos, que supostamente é um dos sites mais seguros do mundo, mas invadiram. Então, para você ter uma noção que nós, simples mortais, então, corremos vários riscos. Vamos ao quadro. Quando a gente também fala de classificação dessas ameaças, nós temos algumas formas de classificação. Naturais são aqueles incêndios naturais, não os provocados, tá? Os incêndios que podem acontecer, deu uma pane elétrica e você sofreu incêndio, enchentes, terremotos, onde você perde seus dados. Essa é uma forma, acontece, sem dúvida nenhuma. Involuntárias, é aquilo que eu falei para vocês em relação
ao desconhecimento, tá? Então, eu não fiz de propósito, eu deixei a porta aberta, deixei vulnerável a minha empresa ou meu computador, mas é porque eu não sabia. Então, cuidado com esse desconhecimento. Podem ser causados por acidentes, erros, falta de energia, etc. Tá? Mas elas acontecem. Então, em termos de ameaças, nós temos naturais, involuntárias e as voluntárias que nós temos aí notícia na mídia sempre, que são as propositais causadas por agentes humanos como hackers, invasores, espiões, ladrões, criadores e disseminadores de vírus de computador, incendiários. Nós temos aqui também nos voluntários aqueles que espalham notícias só para causar pavor na população. Então, nós trabalhamos com isso. Quando a gente fala, então, em ameaças, nós temos essas 3 classificações: naturais, involuntárias e voluntárias. Vamos ver algumas categorias nesse próximo quadro, categorias de ameaça, tá? E vamos ver alguns exemplos que aconteceram e acontecem em várias situações. Uma categoria, erro ou falha humana, que é uma das maiores categorias quando a gente fala em ameaças, tá? Que podem ser erros, pode ser um erro simples de digitação, pode ser um erro de qualquer pessoa, mas enfim, erro ou falha humana. Pode ser um acidente ou pode ser um erro proposital, etc. Segunda categoria de ameaça, violação de propriedade intelectual. Hoje, nós estamos falando muito da propriedade intelectual, tá? Quais são os limites dessa propriedade intelectual? O que você pode ou não fazer com as informações que estão na rede? Então, Ctrl+C, Ctrl+V vai se tornar problemático daqui a um tempo. Por quê? Porque estão sendo aperfeiçoadas as legislações que regem a propriedade intelectual. Então, se você tem todo o direito de pôr na rede, mas quem vai poder copiar o que você fez? Porque quantas pessoas vão lá, copiam um trabalho, um projeto, qualquer coisa que você disponibilizou na rede e diz que é seu. E daí? Hoje, para provar que esse projeto é seu, é difícil, principalmente porque a gente não sabe que isso aconteceu. Eu defendi a minha dissertação de mestrado, perfeito, ótimo, defendi, está lá, está ok. A partir do momento que eu defendi minha dissertação está disponível na rede. Então, qualquer pessoa que quiser procurar minha dissertação, é uma coisa pública, sem dúvida nenhuma, mas ela está lá o PDF disponível para quem quiser ver. E se alguém for lá e der um Ctrl+C, Ctrl+V na minha dissertação inteira, pode? Pode. Vou fazer o quê? E se fizer igual, vai ser difícil eu descobrir. Porque se ele fizer em outro estado, em uma outra faculdade, como é que eu vou saber? Não vou saber. Então, pirataria, violação de leis, tá? Outra ameaça que há, a espionagem, que são aqueles acessos não autorizados, obtenção de dados que a pessoa não deveria saber. Outra, revelação deliberada de informação. O que é isso? É uma ameaça? É. Por quê? Porque numa conversa com os amigos, eu posso revelar alguma coisa importante. Importante para alguém. Então, os fóruns, a sala de aula, são revelações de informações que às vezes não deveriam ser reveladas, tá? Isso pode se tratar, por exemplo, de um casal de namorados que eu termino o namoro e posto as fotos da minha namorada quando estava comigo, em roupas íntimas, etc. Isso é uma revelação deliberada, porque sua namorada não deixou você fazer isso. Você fez porque você quis, porque você estava com raiva que ela terminou com você, então você espalhou. Então, isso é muito ruim, também é uma ameaça. Por quê? Porque você está sendo violada. Sabotagem ou vandalismo. Podem ser destruídos sistemas de propósito. Então,
sabotagem, você pode fazer em qualquer situação. Tem uma série de formas dessa sabotagem e isso é uma ameaça. Quem gostaria de ter seus dados sabotados, perdidos ou estragados? Ninguém. Roubo. Se você perde um notebook, já causa uma série de problemas, porque as informações que você tinha lá dentro dificilmente você vai recuperar. Tá? Então, o roubo de equipamentos ou de dados é uma ameaça extremamente problemática. Ataque a softwares. Qual o exemplo que a gente chama de ataque a softwares? Os vírus, os spams, toda forma de ataque que vem embutida dentro daquele programa, daquele PowerPoint que você abre bonitão. Problema na qualidade de serviços prestados por fornecedores e terceiro. É uma outra ameaça. Por exemplo, vocês viram essa semana um apagão que houve no Nordeste. Agora, imagina o problema que isso causa para uma empresa que necessite daqueles dados naquele horário, ou seja, a disponibilidade da informação não existe mais. Por quê? Foi problema da minha empresa? Não, foi um problema elétrico, uma falha elétrica. Então, me criou uma ameaça. Forças da natureza, que nós não conseguimos impedir, por exemplo, os incêndios não provocados, as inundações, erros ou falhas em hardware, às vezes aquele equipamento queimado, em função do quê? Em função de ser obsoleto. Eu estou com alguma coisa dentro do computador queimado e me distorce os dados. Pode acontecer? Sem dúvida nenhuma. Erros ou falhas em software. Nós temos aqueles bugs, nós temos problemas de código. Geralmente, quando é lançado um produto novo no mercado, por exemplo, um sistema operacional. Quando é lançado um sistema operacional, às vezes ele vem com alguns bugs ou erros. E o que acontece? As pessoas começam a utilizar e falam, dão retorno para quem produziu aquele software, que está aparecendo uma tela que não devia aparecer, ou então o programa se rompe no meio. E, geralmente, as empresas põem alguns programas com alguns erros para serem corrigidos justamente pelos usuários, que dão o feedback para elas e elas resolvem os problemas. Tecnologia obsoleta, já falei para vocês que um servidor com sistema operacional antigo já é uma tecnologia extremamente obsoleta e nos abre portas, está nos facilitando essas ameaças. E o cyberguerra ou cyberterrorismo são os ataques de outros países ou mesmo aqueles ataques que vão gerar uma série de problemas, vão gerar medo. É claro que nós estamos falando a nível de Brasil, que nós não temos esse cyberterrorismo, nós não temos esta preocupação. A nossa cultura é diferenciada, que nós não temos tantos problemas com furacões, nós não temos problemas com essa parte da natureza, tirando as enchentes e os incêndios que a gente não controla, mas tufões, furacões, essa parte nós estamos bem mais livres. E também no Brasil, ainda bem que nós não temos esse cyberterrorismo, tá? Que as pessoas têm que ficar sempre alerta, como vão pegar os Estados Unidos aí, depois de 11 de setembro, todo mundo tem medo. Por quê? Porque divulga-se, se uma informação que fosse divulgada aqui no Brasil, teria um impacto totalmente diferente de uma informação divulgada nos Estados Unidos. Assim, em termos de uma ameaça. Talvez aqui no Brasil, por nós não estarmos acostumados, por exemplo, se viesse uma informação, a Polícia Federal recebesse a informação que seria explodido o trem, o metrô de São Paulo. Claro, seriam tomadas as providências cabíveis, sem dúvida nenhuma. Se isso fosse a mesma informação que seria destruído o metrô de Nova York,
os americanos ficariam muito mais alertas. Por quê? Porque eles têm esse cyberterrorismo, o terrorismo em si, o cyberterrorismo, é uma situação que faz parte do dia a dia deles, certo? Agora vamos ver essas formas de ataques. Nós já vimos o quê? Que nós temos a possibilidade de abrir uma porta para que essas ameaças entrarem. Então vocês viram que tem uma série de ameaças e elas são das mais diferentes formas possíveis. Então, a partir do momento que o teu sistema está vulnerável, você abriu essa porta para a ameaça entrar. A ameaça entrou, vai ter consequências. Agora vamos ver um pouco as formas que tem desses ataques. O que é isso? O que são esses ataques? Vamos ao quadro. Os ataques, em inglês, vem do termo em inglês ataque, para definir o ataque. Um ataque pode ser de 3 formas, ou seja, ativo, passivo ou destrutivo. O que é isso? Ataque ativo, passivo ou destrutivo? Um ataque ativo, ele tem por resultado alteração dos dados. Então, de alguma forma, seus dados vão ser alterados. O passivo, qual o resultado que ele tem desse ataque? O passivo, o resultado é liberação dos dados. Enquanto o ativo é alteração, o passivo é liberação. E o destrutivo, aqui nós entramos na negação do acesso aos dados aos servidores. Então, nós temos essas 3 formas. Vamos ver alguns exemplos, algumas situações que ocorrem, tá? Mas o ataque pode ser ativo, passivo ou destrutivo. Nesta forma de ataques que nós temos, nessa classificação de ataques, vocês lembram o nosso CID, confidencialidade, integridade, disponibilidade. Nós também temos, o CID é o tripé, mas nós também temos, faz parte, a autenticação, que também é outra forma de proteção da segurança, tá? Então vamos ver nessas figuras aqui, como que esses ataques são classificados e por quê? O que é interceptação de dados, tá? O que é alteração, modificação, interrupção, personificação. Então vamos lá. O que acontece? Vamos pegar a confidencialidade, o C do nosso CID, tá? Então, para interceptação, eu, Adriane, mando minha mensagem para alguém B, para uma certa pessoa B. Este cidadão em amarelo, o C, tá? Ele fez o quê? Ele interceptou. Se alguém interceptou a minha mensagem, eu perdi a minha confidencialidade. O que era confidencial entre A e B, se um terceiro elemento chamado C interceptou, se alguém viu a minha mensagem, ela não é mais confidencial. Ela era confidencial quando eu enviei de A para B. Agora, a partir do momento que uma outra pessoa leu, viu, interceptou essa mensagem, eu perdi a confidencialidade. Então, a interceptação de mensagem nos quebra a confidencialidade da informação. Outra forma de ataque, outra classificação do ataque. Por exemplo, eu também estou mandando uma mensagem de A para B e aqui nós temos o elemento C, tá? O que esse elemento C vai fazer? Vocês estão vendo que a flecha vai de A para C e de C para B. O correto seria de A para B. Então, o que aconteceu aqui? A minha mensagem foi modificada. Então, eu mandei uma mensagem, só que ela foi modificada. Então, antes de chegar no meu destino final, que era o B, o que aconteceu? Alguém modificou e mandou como se fosse eu para o B.
eu alterei o quê? A minha integridade. É íntegra a minha informação nessa situação? Não. Claro que não. Por quê? Porque se ela foi modificada, e essa pessoa C, nesse caso, ela modifica e manda a informação como se fosse eu. Então, alterou a integridade da minha informação. O que vai causar problema na disponibilidade da informação? Como eu já falei, A e B. Se eu não consigo, se há uma interrupção entre A e B, ou seja, pode ser até uma interrupção que eu não consiga acessar B. Se eu não consigo entrar num site para fazer a minha compra, houve uma interrupção de A, que sou eu, para aquela informação B que eu gostaria, eu não tenho essa informação disponível. Então, se a mensagem foi interrompida, me altera a disponibilidade. E quando acontece essa situação aqui, personificação. A pessoa, ó, já diz personificação, a pessoa está se fazendo passar por outra pessoa, ou seja, esta pessoa C, ela diz que sou eu. Então, eu sequer mandei uma mensagem de A para B, mas essa pessoa C está mandando essa mensagem para B como o pior de tudo, é como se fosse eu. Então, eu tenho problemas aqui na autenticidade, porque não fui eu que mandei. Está lá meu e-mail como se fosse eu que estou mandando, mas não sou eu. Por quê? Porque eu não estou mandando nada de A para B. Simplesmente uma pessoa C está mandando no meu lugar. Então, isso é por personificação. A personificação, dentre os ataques, nos nega a autenticidade. Por quê? Autenticidade é quando é autêntico, quando foi enviado realmente por aquela pessoa. Quando uma terceira pessoa enviou aquela mensagem sem a primeira sequer saber, nós temos problemas de autenticidade. Então, agora, vocês viram que isso é muito importante. Quando eu rompo, principalmente com meus 3 pilares da segurança da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade daquela informação. Então, tem uma série de formas para nós rompermos esses 3 pilares da segurança da informação. Então, a gente viu agora o que acontece entre mensagens e quais são os nomes que são dados. Agora a gente vai entrar um pouco numa definição desses hackers, crackers. Vamos ao quadro para ver uma definição genérica. Quando a gente fala, dá nomes para esses hackers, para essas pessoas, é extremamente vago hoje. Hoje nós não temos, assim, uma definição total, tá? Mas, enfim, são distinções apenas teóricas. Sempre vão ser pessoas que, de alguma maneira, hoje nós não temos o hacker. Tem uma série de situações que falam no hacker ético, só que hoje está difícil da gente achar esse hacker ético. Então, seria hacker, seria do bem, e os outros seriam do mal. Mas hoje nós temos distinções. Eu vou pegar algumas definições teóricas para vocês verem que existem. Então, os crackers são chamados aqueles que invadem para causar danos, incluindo furto no meio eletrônico. Então, há muito tempo atrás, era se discutido que o hacker era do bem e o cracker era do mal. Só que, como se espalhou, se disseminou muito rápido as formas de trabalho dessas pessoas que causam danos, foram sendo definidos alguns nomes para definir essas pessoas que invadem para causar danos. O Carder é um cracker especializado em fraudes com cartões de crédito. O Defacer
é o hacker que invade sites para alterar o conteúdo da homepage. São aqueles que, principalmente homepages de estados, de indústrias grandes, eles vão lá e modificam. Você entra na página, tem outra coisa. Os lammers são aqueles que, teoricamente, são sem conhecimentos avançados, tentam se fazer passar por hackers. Porque, às vezes, é tão fácil você entrar em algum site, você tendo um pouco de conhecimento de informática, sendo um bom programador, você consegue pegar informações e, às vezes, você não sabe nem o que fazer com essas informações. Então, hoje, são chamados de lammers. Phreakers são os hackers especializados em violar o sistema eletrônico, telefone e hacking. Capitão Crunch é um dos casos comuns dessa parte de violação de sistema telefônico. Aqui, nesse próximo slide, nós temos, teoricamente, claro que é uma classificação também que eu peguei de uma das teorias, tá, que classificaram como os usuários curiosos iniciantes. Então, esses é a parte maior da pirâmide, essa aí. Depois vem os chiques e os nerds, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de aperfeiçoamento, mas às vezes também entram e não sabem o que fazer. Script kids e os lammers, como eu falei, às vezes eles tentam se passar por hackers, não têm o conhecimento ou a programação suficiente para trabalhar. Pois os hackers, os crackers e carders e toda essa gama com uma finalidade mais obscura, e os white e black hats, que são os chapéus vermelhos, chapéus brancos e pretos, que são realmente os bons na programação, e tem uma série de diferenças, mas enfim, essa foi uma diferença teórica para vocês terem apenas uma noção. Claro que a maior parte são pessoas curiosas, né? E assim vão se aperfeiçoando, porque a programação aí está cada vez mais fácil você ser autodidata e também você ser autodidata com uma intenção ruim. Agora nós vamos ver um pouquinho, um filme rápido sobre os invasores. Vamos pôr esse filme e depois nós retornamos para ver, comentar um pouquinho desse vídeo. Já retornamos. Programas invasores de computadores foram os vírus. Os primeiros vírus de computador foram criados no início da década de 80 e se propagavam por meio de disquetes contaminados, alterando as informações de inicialização do computador. Desde então, sua capacidade destrutiva vem aumentando exponencialmente. E o que é pior, apareceram novos tipos. Os vírus são programas que se propagam infectando, ou seja, criando cópias deles mesmos e se tornando parte de outros programas de computador. O
O vírus depende da execução do programa hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Eles também podem acessar sua lista de e-mails, enviando cópias de si mesmos, provocando verdadeiras epidemias, apagando arquivos inteiros, inutilizando discos rígidos ou desconfigurando sistemas operacionais. Os vírus têm uma enorme capacidade destrutiva. Os worms são programas que enviam cópias de si mesmos para outros computadores. Diferente do vírus, o worm não embute cópias em outros programas e não necessita ser executado para se propagar. Eles exploram vulnerabilidades ou falhas nas configurações de softwares instalados em computadores. Os worms são programas autônomos criados para cumprir determinadas missões, como enviar spams ou atacar sites. Uma outra tarefa típica é a de abrir portas para a entrada de outros worms. O bot, termo derivado de robot, é um worm que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, permitindo seu controle a partir de outros computadores. Os bots hoje são muito utilizados para tirar sites do ar e enviar e-mails não solicitados em grande quantidade. O Trojan, ou cavalo de Troia, é um programa normalmente recebido como um presente. Por exemplo, na forma de cartão virtual, álbuns de fotos, protetor de tela, jogo. Além de executar tarefas para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário, como instalar um vírus ou abrir portas, que podem ser acessadas à distância por um invasor. Spyware é uma categoria de software cujo objetivo é monitorar atividades de um sistema e enviar informações a terceiros. Podem ter usos legítimos, mas quase sempre são usados de forma maliciosa. Outros tipos de programas bem conhecidos são os keyloggers e os screenloggers. O keylogger armazena as teclas digitadas pelo usuário. Normalmente, sua ativação está condicionada a uma ação prévia do usuário, como entrar num site de comércio eletrônico ou num banco, capturando as senhas e outras informações importantes. Forma avançada de keylogger, o screenlogger armazena em forma de imagem a área que circunda a posição em que o mouse é clicado. Então, nós vamos começar a trabalhar um pouco com todos esses ataques, essas nossas ameaças digitais. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo, para vocês terem uma noção só pequena de algumas situações que acontecem, que a gente vai dar uma olhada agora. Vamos ao quadro. O que vem a ser um malware? Malware é um malicious software, ou seja, um software malicioso mesmo. São programas e comandos feitos para diferentes propósitos, seja apenas infiltrar um computador ou um sistema, causar danos e apagar dados, roubar informações, dados e serviços. Então, é a palavra que engloba todos os programas perigosos, invasivos e mal intencionados que podem atingir um computador. Então, quando eu falo malware, eu estou falando de uma situação muito maior. Ele define vários programas com várias formas de ameaças que nós temos. Por exemplo, ele engloba os vírus, ele engloba os trojans, os worms, os adwares, os spywares, os browsers, os hijackers. Então, isso tudo é tratado como malware, porque cada um em seu formato
vai nos causar problemas. Então vamos aos ataques em si. Nós podemos, geralmente, ter alguns ataques divididos em alguns tipos. Geralmente, esses ataques podem ser ativos, passivos, de senha ou por um código malicioso, tá? Sempre os ataques vão ser pelo alvo geral do ataque. Isso é importante. Sempre a pessoa tem uma intenção. Então, você pode ter esse ataque em aplicações, em redes ou misto. O ataque ou é ativo ou é passivo. E o mecanismo de ataque, que pode ser uma quebra de senha, uma exploração de códigos, etc. Entre os ataques ativos que nós temos o DOS, o DDoS, buffer overflow, inundação de SIM. Entre os ataques passivos, nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco, pesquisa de vulnerabilidade, sniffing. Entre os ataques de senha, como que eu descubro uma senha? Nós temos algumas formas: força bruta, dicionário, hackish, rainbow tables. E entre os códigos maliciosos, ou seja, os malwares, nós temos os vírus, os trojans e os worms. Vamos começar com esses ataques ativos. O DOS ou o DDoS, o que ele faz? Ele reduz a qualidade do serviço a níveis intoleráveis, ou seja, ninguém acessa, então a níveis intoleráveis. Tanto mais difícil quanto maior for a infraestrutura do alvo. É claro que para você programar um ataque de DDoS, ele será tanto mais difícil quanto maior for a infraestrutura. Quanto maior for a segurança, pior para mim que quero fazer esse ataque. Enquanto o DOS é de fácil execução e pode ser corrigido, DDoS é de difícil e não pode ser evitado. Você não sabe quando vai ocorrer, porque tem uma forma de trabalhar que você não consegue evitar. Os zumbis e mestres, eles se posicionam e causam todo esse ataque de DDoS. Ataque Smurf, os bots e os botnets são os ataques massificados por banda larga, que a gente viu no filme ali, os robôs que funcionam como zumbis e o mestre manda os zumbis fazerem, por isso que esse ataque de DDoS é difícil de ser evitado. Ataque de buffer overflow. O que é isso? É sobrescrever o próprio código em execução. Então, eu sobrescrevo até meu buffer estourar. E, geralmente, para conseguir um acesso privilegiado. Os ataques SIM, eles exploram o quê? A fragilidade de TCP/IP. TCP/IP, vocês sabem, protocolo TCP/IP que é fácil de ser trabalhado. E o spoofing, que é o quê? Se fazer passar por outro ativo da rede. Mensagens enviadas por fontes maliciosas. Vamos ver uma forma de spoofing. Phishing, que é a pescaria. 76% dos phishings têm como alvo serviços financeiros. Phishing vem de pescar mesmo. É envio de mensagens não solicitadas que se passa por uma comunicação de uma instituição conhecida. Esse phishing, que faz parte do spoofing, o que é? Aqueles e-mails que você está cansado de receber, por exemplo, seu token tem que ser atualizado, atualize seus dados de cartão de crédito, a empresa X está pedindo um novo cadastramento, tem o logo da empresa, tudo correto, só que o que acontece? Não é nada daquilo. Aquilo tem um mecanismo, aquela tela tem um mecanismo que você vai ser capturado, teus dados, então por isso que é phishing, é pescaria. Você envia mostrando que é uma pessoa idônea, uma empresa idônea, por exemplo, os bancos, com os logos do banco, tudo certinho. Só que não é essa a intenção. Vamos ao quadro. Por exemplo, aqui, ó,
pique da primavera, Banco Itaú. A partir do momento que você pôs a tua conta, senha, etc., a pessoa está capturando esses dados. Mas o logo, tudo parece como o site do Itaú realmente. Banco do Brasil, Correios online. Então, olha, quando você vê lá nos teus e-mails, você acaba de receber um telegrama, cuidado, não abra, deleta, esquece, ninguém vai te mandar um telegrama. É uma empresa idônea, os Correios, só que para capturar teus dados. Vamos lá para mais alguns ataques ativos. Ataques ativos, nós temos o que a gente chama de lixeiros. Tá? O que acontece? Geralmente as pessoas descartam muitos documentos e você amassa e joga. Quantos cheques são copiados porque a pessoa faz isso? A pessoa amassa o cheque, não deu certo, preencher errado, pof, joga na lixeira. E tem gente que se utiliza disso para conseguir os dados. Então, documentos sensíveis mal descartados, informações em hardwares obsoletos, falta de política de classificação das informações. Então, um dos ataques ativos são o dos lixeiros. Outro ataque ativo, que a gente já falou na aula passada, na engenharia social, o Kevin Mitnick já deu um recado lá no filme, na aula passada, normalmente revelada nos esquemas de segurança. Utiliza-se do orgulho e da necessidade de autorreconhecimento intrínseco do ser humano. Então, a engenharia social acontece por quê? Porque o ser humano precisa de uma série de coisas. O que o Kevin Mitnick falou? Um computador não estará seguro nem quando desligado e trancado em uma sala. Mesmo assim, alguém pode ser instruído a ligá-lo. Kevin Mitnick, no livro A Arte de Enganar. Então, esses ataques ativos, a gente sabe que um dos maiores é a engenharia social, que a gente trabalhou, viu até o filme na aula passada, que vai explorar o quê? Ele explora o ser humano, o orgulho, o reconhecimento. Vocês viram naquele filme, na aula passada, que o quê? Que a pessoa começa a elogiar o seu trabalho e tal, você facilita. Por quê? Porque o ser humano é assim. Vamos continuar, vamos para o quadro. Como são esses códigos ativos, os ataques ativos por códigos maliciosos? Vírus, que a gente está cansado de ouvir e saber que é necessário um antivírus, mas tem pessoas que ainda não utilizam. Então, nós podemos ter autorreplicante, eles podem interferir com hardware, sistemas operacionais, aplicações. Eles são desenvolvidos para se replicar e iludir a detecção. Vários vírus estão sendo mais difíceis de serem detectados. Por quê? Porque aqui, ó, iludir a detecção. Precisa ser executado para ser ativado. Ameaça o quê? Sempre, em geral, sempre os vírus ameaçam integridade e a autenticidade das informações. Nós temos também os trojans, que são chamados os cavalos de Troia. São os códigos maliciosos escondidos em uma aplicação aparentemente legítima, um jogo, por exemplo. Ele pode ficar dormente até que eu queira que ele seja ativado. Ele está lá na sua máquina, você não sabe, não detectou nada. Mas, a hora que eu precisar daquele cavalo de Troia, eu ativo. Ele não se autorreplica e precisa ser executado para se tornar ativo. Ele ameaça o quê? A confidencialidade, a integridade e a autenticidade. Outros ataques ativos por códigos maliciosos são os worms. Ele é autorreplicante, mas sem alteração de arquivos, praticamente imperceptíveis até que todo o recurso disponível seja consumido. Então, os worms são extremamente difíceis da gente detectar. Então, ó, praticamente imperceptíveis. Ameaça o quê? Integridade e autenticidade. Meio de comunicação mais comuns é através de e-mails ou vulnerabilidades em aplicações de rede. Então, cuidado, tá, com os worms.
se multiplica em proporção geométrica, e nós temos alguns exemplos que causaram muitos problemas: Love Letter, Ninda, Quadred, Melissa, Sacer. Nós temos vários worms que se tornaram aí famosos. Por quê? Porque causaram muitos problemas, não foram detectados a tempo e nós tivemos muitos problemas. Uma backdoor, ou seja, uma passagem secreta, tá? Trojans, hotkits e programas legítimos. VNC, PCNware, Dameware, Sub7, Tornikit. Ele provê o quê? O que essa porta de acesso faz? Provê um acesso não autenticado a um sistema. A ameaça confidencialidade, integridade e autenticidade. É um programa, por exemplo, aqui, ó, um backdoor, uma passagem secreta. O que eu consegui capturar? O endereço de IP. A partir do meu endereço de IP, eu tenho uma série de formas de trabalhar. Eu posso, por exemplo, abrir, ligar e desligar um monitor. Você não sabe o que está acontecendo. Deve ser um problema com o meu monitor. Meu monitor está muito velho, está apagando e acendendo sozinho. Não. É alguém que está mexendo, pode remotamente conseguir controlar o que você faz. Então, pode aqui, ó, por exemplo, escrever no desktop, reiniciar, desligar, você está no meio de um trabalho lá, essa passagem secreta te permite que você trabalhe com um computador alheio. Então, essa porta está permitindo várias situações. Aquele ali é um exemplo. Capturou o IP, você está dentro da máquina do outro e pode trabalhar como você quiser lá. Disso gera uma série de problemas, uma série de situações. Agora nós vamos ver, esses são alguns exemplos dos ataques ativos. Vamos ver um pouco dos ataques passivos, vamos ao quadro. Normalmente utilizado antes de um ataque ativo. Por quê? Por exemplo, pesquisa as vulnerabilidades, pesquisa por portas, por serviços, ou seja, aonde está esta vulnerabilidade. Escutas, tá? Por exemplo, sniffing, que é a escuta, é uma situação extremamente difícil de detecção. Não provoca ruído, senhas em texto claro, comunicações não encriptadas. É aí que essa escuta, esse sniffing, vai trabalhar. Ataques de senha, ou seja, muito comuns pela facilidade de execução e taxa de sucesso. Nós temos vários exemplos, Caim e Abel, LC5, John the Ripper, tá? Por quê? Porque o ser humano, novamente, é extremamente previsível, tá? Por que esses ataques de senha acontecem com frequência e são extremamente, têm uma taxa grande de sucesso? Porque é fácil a gente colocar a data de nascimento de um filho, o nome do filho, o nome da esposa, o nome do marido. Então, o ser humano é previsível, em cima disso se basearem para esses ataques de senha. E de força bruta, que são o teste dos caracteres possíveis e etc. E é bem fácil da gente chegar àquela senha. E os ataques de dicionário, né, que nós também temos, reduz sensivelmente o tempo de quebra, já testa modificado para estilo hack-ish. Então, vamos cuidar sempre com as senhas que a gente utiliza, que a partir da senha, se a pessoa descobrir a senha, você já ficou vulnerável. O que vem a ser um incidente? Incidente é um evento que compromete a operação do negócio ou causa danos aos ativos da organização. Olhem bem essa figura, isso é um incidente. E o que é um impacto? Impacto é o resultado do incidente. Quando nós temos um impacto, nós já estamos com um problema extremamente sério. Vamos para o próximo quadro para ver algumas situações que aconteceram de impactos semelhantes, que foram impactados de formas diferentes.
O Banco da América, tá? Ele teve 1,3 milhões de consumidores expostos. Por quê? Porque uma fita de backup foi perdida. Então, um baita do impacto porque uma fita foi perdida. O DSW Retail, 1,2 milhões de consumidores expostos. Por quê? Porque hackers entraram no sistema. Card Services, 40 milhões de consumidores expostos porque hackers invadiram o sistema. TJX Store, uma rede de lojas, teve 45 milhões de consumidores expostos, porque teve o roubo de informações por quem? Por um colaborador, por uma pessoa de dentro da empresa. UCLA, Universidade de Los Angeles, 800 consumidores expostos por um erro humano. E o cartão Fidelity teve 196 mil consumidores expostos porque houve um notebook roubado. Tá? Isso aqui de 2008. Nós temos algumas formas para evitar isso, para que isso não aconteça comigo? Não. Evitar, de qualquer maneira, nós não conseguimos. Mas nós temos como minimizar os problemas. Então, tem um quadro que talvez auxilie a minimizar. Vamos ao quadro. Então, nós temos que estabelecer uma política de controle de acesso físico. Físico mesmo. Câmeras, roletas, crachás, identificações, etc. Classificar as informações de sua empresa e quem deve ou não deve ter acesso àquelas informações. Desconfie das ofertas mirabolantes que circulam pela internet. Desconfie, nada é de graça, tá? Cuidado. Estabeleça uma política de segurança, todas as empresas devem estabelecer uma boa. Evite compartilhar sua senha. Conscientize seus funcionários a respeito do tema. Desconfie das mensagens de e-mail onde você não conhece o remetente e oriente os funcionários a sempre buscar autenticidade de técnicos. Como medidas de segurança, nós temos várias também, tá? Por exemplo, classificação das informações, que nível pode receber o quê? As prevenções contra o vírus, ter um antivírus, tá? Um firewall, que é um mecanismo de segurança interposto entre a rede interna e a rede externa, com a finalidade de liberar ou bloquear os acessos remotos aos serviços que são oferecidos dentro de uma rede. Esse mecanismo de segurança pode ser baseado em hardware e em software, ou em uma combinação de dois. Um exemplo de firewall no mundo real são os guardas. Eles ajudam muito, impedem que uma ação que uma ação aconteça. Vamos dizer que eles nos dão um pouco mais de segurança, mas só os guardas também não resolvem nada para nós. Então vamos a um vídeo e já retornamos sobre firewall. Depois nós vemos esse vídeo de segurança, de firewall. Então vamos continuar com a aula. Outra forma de segurança, outra medida de segurança, são os sistemas de backup. Sistemas de backup que você deve fazer, a certificação digital, que nós temos. O que é esse certificado? É um documento eletrônico assinado digitalmente por uma autoridade certificadora que contém diversos dados sobre o emissor e seu titular. A função é de vincular uma pessoa, uma entidade, a uma chave pública. Então, certificados digitais têm sempre uma chave pública aliada. Então, ele evita o quê? Uma pessoa se passar por outra, ou evita personificação. Outras medidas de segurança, o proxy server, seguranças em acesso remoto, segurança, claro, na sala dos servidores, a criptografia. Criptografia é a arte de modificar as palavras e a ciência de escrever ocultamente
e hoje, sem dúvida, é uma maneira mais segura de enviar informações, através de um canal de comunicação inseguro, como, por exemplo, a internet. Então, temos que usar a criptografia? Temos. Nós temos a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Na criptografia simétrica, temos uma chave pública que codifica, uma chave pública que decodifica. E na assimétrica, temos uma chave pública que codifica e uma chave privada que decodifica. A criptografia, essa ciência de escrever, para vocês acharem que ela é recente, não, ela vem de 1863, que é o uso de um cilindro criptográfico na Guerra da Secessão, lá nos Estados Unidos. Então, vem de longa data, de 1863. A assinatura digital é um método de autentificação de informação digital, tá? Isso não é assinatura eletrônica. Isso também não é o que a gente chama de assinatura digital. Isso é uma assinatura digitalizada e ali é uma assinatura eletrônica. Como que funciona esta assinatura? Nós temos todo um processo de geração e verificação dessa assinatura digital. Começa no seu processo de origem, na sua geração, tem a mensagem, nós temos essa função hash, que é muito importante, o valor calculado, daí eu tenho uma cifra, e tudo isso até chegar à assinatura digital. Então, nós temos também chave pública do emissor, é uma fórmula, um cálculo, para nos dar essa segurança de assinatura digital. Vamos agora para outra forma de medida de segurança. Por exemplo, uma autoridade certificadora já nos dá um pouco mais de segurança. Isso é importantíssimo, capacitação e treinamento de quem está ali na nossa organização, trabalhando. Controle de conteúdo também, o que pode ser aberto, o que não pode ser aberto, o que pode ser visto, o que não pode ser visto. Uma política de segurança e auditoria grande, boa, bem esclarecedora, monitoração de log, palestra para os usuários, segurança em internet, sistema de detecção de intrusos e um termo de responsabilidade. Então, tudo isso, nós temos uma série de medidas, aí nós vimos 19 formas, 19 medidas de segurança. Tem que adotar todas? Tem que adotar o máximo que a gente conseguir, mas também o que seja adequado para o teu negócio. Não adianta você imaginar coisas que não servem para a tua organização. Mas nós temos várias possibilidades. Essas são algumas, nós temos mais ainda. Agora nós vamos ver um pouquinho como construir essa política de segurança, como as pessoas devem entender o que é segurança e trabalhar na organização. Vamos ao quadro. Vamos lá. Vamos para a política de segurança. O que é essa política de segurança? Qual a definição de política de segurança? Segundo fontes, uma política de segurança é formada por decisões que coletivamente determinam a postura de uma organização em relação a esta segurança. Mais precisamente, determina os limites aceitáveis do comportamento e as medidas a serem tomadas no caso de sua violação. Então, isso é a política de segurança. Como as pessoas devem se portar dentro daquela organização. Os principais objetivos de uma política de segurança
Então, os principais objetivos de uma política de segurança são os de definir as expectativas da organização quanto ao uso de seus computadores e de sua rede, de estabelecer os procedimentos visando prevenir e responder a incidentes relativos à segurança da informação. Então, eu tenho que sempre ver qual a expectativa daquela determinada organização. A proteção de cada sistema trata do quê? Dos ativos, dos níveis de autorização, dos processos de segurança, das responsabilidades bem claras, tá? Todas essa proteção tem que estar bem identificado, bem documentado, bem definido, bem atribuído. Ou seja, a política de segurança deve ser bem divulgada. Isso é muito importante. Sempre, quando a gente fala de política de segurança, a pessoa tem que ter consciência que vai precisar, que existe na nossa organização essa política de segurança até na hora dela ser contratada. Então, as tuas atribuições serão tais. E a nossa política de segurança é não abrir e-mails pessoais, não fazer, a nossa explicar, ter uma definição boa para aquela pessoa antes até de ser contratada. Você concorda que você não vai abrir seus e-mails pessoais, que você não vai trabalhar com algumas coisas proibidas na empresa? Então, não é só depois que a pessoa está lá. Você tem que pesquisar isso também na hora da contratação. Vamos ao quadro para ver algumas orientações para construir essa política de segurança. Assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros, não são só os funcionários, fornecedores e terceiros também têm seus papéis dentro da segurança. Entendam suas responsabilidades, estejam de acordo com seus papéis, de forma a reduzir o risco de roubo, fraude ou mau uso dos recursos. As responsabilidades de segurança da informação sejam atribuídas antes da contratação, de forma adequada, nas descrições de cargos e nos termos de condições de contratação. Então, temos que prestar atenção para conseguir construir isso. As pessoas têm que saber do que se trata também. Todos os funcionários, fornecedores, terceiros, usuários dos recursos de processamento assinem acordos sobre seus papéis e responsabilidades e também as punições. Convém que todos os candidatos ao emprego, fornecedores e terceiros, sejam adequadamente analisados, especialmente naqueles com cargos com acesso a informações sensíveis. E convém criar uma política de segurança bem distribuída e divulgada, que contenha os direitos, deveres e penalidades. Então, as pessoas têm que saber, e têm que saber não só os direitos e deveres, mas também suas penalidades. Agora, nós vamos rapidamente fazer uma atividade em sala. Qual é essa atividade? Eu vou passar um pedaço de um filme do Código da Vinci e eu quero que vocês associem essas imagens que vocês estão vendo a alguma coisa que foi estudada na aula. Então, vamos ao vídeo para vocês identificarem essa atividade. Professor Langdon, the Chief of Police would like your assistance. I'm not sure how much help I'm going to be here. Dear God. He did this himself in his own blood? Is it possible? This is a message. Your grandfather left you. He left us. Might be some kind of anagram. Can you break it? Demons, omens, codes, monks. Da Vinci. Professor Langdon, you're in grave danger. From director Ron Howard. Sir Lee Teabing. Robert, what can an old cripple do for you? I'm into something here that I cannot understand. You asked what would be worth killing for.
Open your eyes. Witness the greatest cover-up in human history. You're saying all this is real? Real enough to kill for. You're not gonna make it! Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, with Paul Bettany and Jean Reno. You must explode the truth onto the world. Mankind can finally be set free. The Da Vinci Code. Nessa atividade foi fácil para vocês identificarem aí a criptografia, né? Eles trabalharam, esse Código da Vinci é um filme interessante para ver também alguns mecanismos justamente de segurança. Vamos ao quadro agora para ver fazer uma reflexão e terminando a aula já é um relax, né? Na Alemanha tudo é proibido exceto aquilo que é permitido. Perfeito. Na França, tudo é permitido, exceto aquilo que é proibido. Perfeito também. Em Cuba, tudo é proibido, inclusive aquilo que é permitido. Horrível. E no Brasil, tudo é permitido, inclusive aquilo que é proibido. Nós temos visto cada vez mais problemas aí com o cybercrime no Brasil. Está aumentando muito, cresceu de forma assustadora. Então, nós temos vocês, se preservem, principalmente com as redes sociais. Vocês tenham cuidado, prestem atenção na política de segurança, peguem os mecanismos de segurança possíveis para vocês trabalharem, porque não esqueçam que quando alguma informação que você não gostaria cair na rede, aí não tem mais tempo para retirar. Você não vai conseguir nem daqui 1 ano, nem daqui 10 anos retirá-la. Então, existe segurança 100%? Não, em absoluto. A gente nunca vai ter segurança 100%. Vamos ao quadro só para ver esta imagem aí. Segurança 100%. Levaram tudo que deu da bicicleta ali. Até a corrente sobrou o que realmente acho que não desgruda da bicicleta. Então, tenham sempre esta consciência em mente. Segurança é importantíssimo e nós não conseguimos ter segurança 100% nunca, por maiores que sejam nossos cuidados. Então, muito obrigado a todos e nós vamos encerrar por aqui. E qualquer dúvida, estão aí os fóruns para a gente conversar e trabalhar juntos. Até mais, encerramos por aqui.